Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Daremos continuidade ao nosso papo sobre a evangelização de espíritos. Vamos falar hoje sobre o ser espiritual. Relembrando que nós temos 2 canais, mas vamos integrar todos agora na Fraternidade Eurípides Barçanufo. Bom, nós vamos falar hoje sobre a evangelização de espíritos, esse método trazido por Eurípides Barçanufo. Eurípides, quando esteve encarnado entre nós, na cidade de Sacramento, foi um grande professor. E ao desencarnar e observando como foi o progresso do espírita perante tanto conhecimento, analisando as nossas dificuldades de aplicação de tudo aquilo que conhecemos por meio da luminosa doutrina dos espíritos, ele então envia a Jesus a proposta de uma pedagogia, de uma metodologia para que pudéssemos então aplicar esse conhecimento. Essa é a proposta da evangelização de espíritos, para que nós possamos compreender a doutrina, o Evangelho de Jesus, aplicando em nossa vida. Nós vamos então falar hoje um pouquinho sobre o ser espiritual, a nossa estrutura espiritual, como somos, quem somos, do que somos formados, o que possuímos. É imprescindível se autoconhecer para que nós possamos fazer a modificação interior. Então, nós vamos iniciar. Os desenhos são desenhos mediúnicos, desenhos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que os médiuns trazem, os espíritos nos trazem, os médiuns nos proporcionam, para que nós possamos compreender melhor o ser que somos. Então aqui nós observamos a nossa linha evolutiva, Somos criados simples, ignorante, sem saber. E por meio das sucessivas e sucessivas encarnações, nós vamos aprendendo. Nós vamos, por meio das experiências, verificando o que é bom, o que não é bom. Nós vamos crescendo, desenvolvendo, tendo mais conhecimento, maior soma de conhecimentos, para que um dia nós possamos atingir aquele ponto tão almejado, para que nós possamos chegar à perfeição espiritual, que nada mais é do que a pureza dos nossos sentimentos, o estado de felicidade e de plenitude. Para isso fomos criados, para isso nosso Pai Criador nos criou. Então todos nós na Terra estamos todos destinados ao amor pleno, à felicidade. Deus nos criou assim, para isso. Entretanto, nós precisamos, nesse momento em que nos encontramos, nessa via de transição, nessa transição para a regeneração, nós precisamos refletir sobre todo esse conhecimento que temos recebido. Como esse conhecimento modifica as minhas estruturas energéticas? Como eu consigo, no dia a dia, utilizar o conhecimento libertador da doutrina, do Evangelho, para harmonizar os meus sentimentos, vencer as provações, passar pelas expiações e continuar de forma consciente a minha evolução e o meu progresso. Nós precisamos entender que o conhecimento ele é valiosíssimo e o Espírito da Verdade nos pede: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Libertar de quem? De nós mesmos, das nossas ilusões, daquilo que fazemos conosco mesmo. Então essa libertação se dá por meio do conhecimento, dessa instrução, compreender, conhecer, meditar, refletir, para que possamos acionar a razão na verdade e nos pautarmos então nas escolhas, boas escolhas, para caminharmos de forma ininterrupta na nossa faixa de evolução, na nossa trajetória espiritual. Mas só o conhecimento não basta. É preciso que esse conhecimento seja útil e seja aplicado. Esse conhecimento seja refletido, sentido, vivenciado. O Evangelho precisa ser sentido, ele precisa ser meditado. Então nós precisamos agora mergulhar na estrutura que nós temos em nós, na nossa estrutura
espiritual, para que possamos então caminhar de forma segura, consciente, construindo o nosso progresso. O nosso codificador, Allan Kardec, nos traz valiosos ensinos, e ele traz no Céu e Inferno que a completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Allan Kardec. Dessa forma, então, analisando esse ensinamento do nosso mestre leonês, de Allan Kardec, nós percebemos que toda imperfeição moral, ela é causa de sofrimento, de privação da felicidade que tanto almejamos. E estamos na Terra ainda nesse período de provas, de expiações. Passamos, vivenciamos sofrimentos e uma soma de dor. Toda enfermidade do sentimento, toda imperfeição moral é causa de infelicidade. Quanto mais nos desenvolvemos espiritualmente, quanto mais adquirimos uma soma de qualidades morais, mais somos felizes. Está proporcional àquilo que construímos em nós. O reino divino que nós construímos dentro de nós, e não fora, não em templos, não está nas casas espíritas, não está nas igrejas, em templo algum. O reino divino também não está numa construção espiritual, está em nós. É a nossa condição, a nossa vibração, o nosso campo mental, as vibrações dos nossos sentimentos. Então, quanto mais trabalharmos para angariarmos, construirmos em nós qualidades morais, mais as imperfeições morais vão se diluindo, vão diminuindo e gradativamente nós nos tornamos puros. Esse é o nosso objetivo. Estamos na Terra, todos os recursos, o corpo físico, a família, a profissão, tudo o que nós temos de recursos materiais hoje, tudo que Deus nos proporciona são recursos educativos para o nosso progresso, para que nós possamos atingir, então, a perfeição, a purificação dos nossos sentimentos. Sabemos já disso há muito tempo. A doutrina é muito clara, ela é muito precisa. Então nós precisamos refletir o quanto temos vivenciado isso no nosso dia a dia. Se lembramos que somos espíritos ou se nos esquecemos. Se vivemos como matéria, em busca da matéria, só pela matéria, e nos esquecemos de que somos seres espirituais, fadados à perfeição, e que quanto mais enfermidades morais trazemos, mais teremos cotas de sofrimento. Dessa forma, vamos refletir em nós. Refletir a nossa estrutura perispiritual, como verdadeiramente estamos. Para atingir esse estado de harmonização dos sentimentos, para o nosso progresso espiritual, para que a gente possa chegar então a essa felicidade que Kardec nos traz pela purificação dos sentimentos, nós nos analisamos. Quando chegamos na pátria espiritual, vamos analisar como foi o saldo da nossa reencarnação. Como nos desenvolvemos, o que transformamos, como estamos, quais características nós trazemos em nós, como está a nossa personalidade. Por meio dessas experiências, como estamos espiritualmente. Então, os desenhos da evangelização de espíritos do Grupo Espírito Esperança e Caridade nos auxilia. Vamos reencarnar muitas vezes adensados, com muitas vibrações cristalizadas nas enfermidades morais que são o orgulho e o egoísmo e as suas derivações. A vaidade, o melindre, o desânimo, a indiferença, a arrogância, a prepotência, e aí cada um de nós traz uma cota dessas imperfeições a serem corrigidas. Então analisamos como estamos, como foi a minha última reencarnação e como que eu
me encontro nesse momento? E aí o espírito, mais lúcido, pede, clama por uma nova reencarnação. Porque ele observa vários pontos a serem corrigidos. Ele observa que nas suas características possuem ainda muita energia enfermiça, muita imperfeição moral que é causa de sofrimento, é causa de infelicidade. E ele consegue perceber, porque tem uma amplitude maior do seu estado de consciência, pede uma reencarnação, traça um planejamento reencarnatório amparado por benfeitores espirituais amorosos que vão auxiliá-lo para que, nesta próxima reencarnação, este ser possa vencer algumas características, algumas enfermidades morais, possa desenvolver-se, estar mais próximo do estado de perfeição, de felicidade e de pureza que tanto almeja. É por isso que reencarnamos, né? É para isto. Então nós vamos fazer um mergulho em nós. Como seres espirituais, sabemos que temos o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, e nesse corpo espiritual, no perispírito, está a memória. A memória do espírito, de toda a sua trajetória. Desde quando foi criado como espírito até aqui. Tudo está fotografado. Tudo está arquivado no perispírito. Então a memória são esses arquivos energéticos da vida, da história do espírito. Mas essa memória não são quadros parados que você vai lá e analisa. Não, são quadros vivos. São energias vivas, participativas. Então aquele ser que tem inúmeras vivências, traindo a confiança, ou aquele que traz em si violência, muita violência, ele traz na sua memória, porque tudo que nós sentimos fica na memória. Tudo que nós pensamos é registrado na memória. E nós vamos criando então esses arquivos participativos, e as nossas escolhas são pautadas no que nós armazenamos nessa memória. Nós sacamos esses conteúdos energéticos porque eles são muito fortes. E por vezes fazemos de novo, cometemos os mesmos erros, porque a nossa memória está impregnada desta forma, desta energia. Então as tendências do espírito, as más inclinações do espírito, estão registradas nessa memória. Se nós queremos fazer modificações, nós precisamos mudar o padrão da mente. É preciso pensar de outra forma. É preciso evangelizar a forma de pensar. Criar ideias mais claras. Ideias condizentes com o Evangelho de Jesus. Trabalhar em nós o bem maior. Para que nós possamos então renovar essas memórias. Começar a arquivar então o que é bom, o que é belo, o que nos faz bem, o que nos eleva como espírito. É urgente que nós possamos então mudar o nosso padrão de mente, o nosso campo vibratório, o nosso campo mental, porque a vida é feita no nosso pensamento, na forma de pensar, na forma de idealizar. As nossas memórias serão modificadas por meio da modificação do pensamento pautado no Evangelho do Cristo. Nós temos a nossa anterioridade, todas as nossas vivências, né? A nossa história como espírito. Então, quando vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório, analisamos as características que mais necessitam de modificação e que nós já estamos em condições de fazê-las, de fazer uma transformação, de fazer a modificação, por meio de habilidades que nós também trazemos. Por meio de construções no bem que nós também já temos, já possuímos. Então nós analisamos a nossa anterioridade, uma fatia daquilo que nós podemos trabalhar e fazemos um planejamento pautado no que há na memória do espírito, na sua anterioridade e no fato do espírito, que nós vamos falar logo mais. Então o espírito, quando prepara a sua reencarnação, ele vem cheio de esperança. A esperança é uma estrutura energética, energia. É uma imantação
de Deus em nós. É uma estrutura energética de Deus em nós. Então nós chegamos aqui cheios de combustível divino. O combustível do fazer o bem, crescer, evoluir, melhorar. Então nós planejamos e temos uma vontade imensa de acertar. E quando aqui chegamos, por meio dos anos, vamos nos esquecendo quem somos. O mundo tem um apelo extremamente material para o consumo, para o corpo, para as sensações, para o prazer. Então você acaba se esquecendo quem verdadeiramente é. E não acessamos essa imantação de Deus para fazer a nossa evolução e o nosso progresso. Essa imantação chama-se progressividade da esperança. Deus imantando seus filhos para que eles possam, repletos da força divina, fazer o trajeto da evolução e do progresso de forma lúcida e consciente. Tudo isso está em nós. Então tudo conspira ao nosso favor. O que nos dificulta é o materialismo. É o apego à sensação material. É o apego ao que é passageiro. Esquecer que somos espíritos em evolução. Esquecer que fazemos um projeto de amor junto daqueles que estão conosco em nossa família, no nosso grupo de convivência. Porque aí nós só pensamos naquilo que passa e nos esquecemos do progresso espiritual e logo acessamos aquelas memórias enfermas que nós trazemos em nós, das enfermidades morais e, consequentemente, seremos infelizes. É o que nos ensina Kardec, né? Então nós precisamos trabalhar em nós as estruturas do ser que somos. Colocar a nosso favor o que nós já trazemos, o que nós já temos de talentos, de construções no bem, a inteligência, as habilidades, a razão, a consciência. Quantas potências nós temos que nós podemos colocar a favor do progresso, evoluindo, pacificando, harmonizando a nós mesmos e amparando o próximo. Porque a via do progresso é assim que é feita. Quando nós utilizamos o que há de melhor em nós para amparar o próximo, crescemos, evoluímos. Os nossos sentimentos bons começam a crescer em nós. E as enfermidades morais vão sendo vencidas. Quando fazemos, então, aquele planejamento de amor, que é o planejamento reencarnatório, André Luiz traz isso tão bem explicado, né, em Missionários da Luz. Nós vamos planejar de acordo com as características que trazemos a serem modificadas, as habilidades que precisam ser trabalhadas a nosso favor, os talentos, boas construções. Então nós analisamos a nossa memória, a nossa anterioridade e analisamos o nosso fato do espírito, que é como nós nos encontramos. O fato do espírito é a característica do espírito, incluindo suas necessidades, suas aspirações e ideais. Então, analisando aqui no desenho mediúnico, nós temos um perispírito. Ele desencarna, observa a si mesmo. Então, existem estruturas que já estão sendo modificadas, já estão sendo trabalhadas. E pontos energéticos bastante adensados pedindo nova reencarnação. Porque esses pontos, essas enfermidades morais, esses sentimentos doentes, cristalizados, enrijecidos ao longo de milênios, eles pedem transformação. Eles são causa de infelicidade. Então eles pedem oportunidade reencarnatória. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede quantas precisarmos, para que nós possamos então fazer essa modificação energética. Então o fato do espírito é quando nós analisamos a característica do espírito. E aí nós vamos ver nesse espírito qual necessidade ele tem de evolução. O que ele precisa melhorar, o que ele precisa transformar, o que ele precisa vencer. Quais aspirações traz o espírito, o que ele almeja. Quais são os ideais? Analisamos as nossas habilidades, construções e talentos e sentimentos bons e analisamos também aqueles pontos de dificuldades a serem transformados e aquilo que precisa ser desenvolvido no amor.
transformação e desenvolvimento. Então, analisando o fato do espírito, vamos fazer o nosso planejamento encarnatório. Tudo é muito bem pensado, analisado, estudado, para que esse projeto de amor nos auxilie em nosso desenvolvimento. Então, todos estamos na reencarnação amorosamente conduzidos. Não há motivo de revolta, de se sentir injustiçado, de se sentir inadaptado, porque nós planejamos para o nosso crescimento. E às vezes essa sensação, esse conflito, é porque nós queremos algo, mas nós precisamos de outra coisa. Nós, na nossa dificuldade de compreender a vida de forma mais extensa, com maior lucidez espiritual, muitas vezes temos desejos que não serão bons. E o Pai amorosamente nos diz: não, para você é bom isso, porque eu te quero perfeito, feliz, limpo, purificado. E no momento, como crianças, nós não entendemos. E fazemos a nossa birra, que é por meio da nossa rebeldia, da nossa raiva, irritação, da nossa ira ou da nossa desistência, nos entristecemos, desanimamos da luta, queremos fugir das dificuldades, dos problemas que nos elevarão, se conseguirmos compreender o valor educativo disso. Então, o fato do espírito é esse conjunto que nós trazemos e quando vamos fazer um planejamento reencarnatório, analisamos, estudamos esse fato do espírito. Quando vamos fazer então esse planejamento reencarnatório, analisando todo, analisamos também os relacionamentos. Porque os sentimentos que nós temos são criados pelos pensamentos reiterados, as ideias criam os sentimentos. E os sentimentos são criados como? Por meio dos relacionamentos. No relacionar-se é que o espírito cria o sentimento. Edifica sentimento ou enfermidade moral. Então, o planejamento reencarnatório é uma proposta que o espírito elabora para alcançar as suas metas de evolução, sua destinação e seus objetivos em cada existência, com vistas à mudança de seus sentimentos. Então, o espírito, analisando, ele quer evoluir, ele quer progresso, ele quer melhorar-se. Então, analisando a si mesmo, ele traça as metas, amparado, obviamente, pela equipe que trabalha o planejamento reencarnatório, visando o seu crescimento, a sua libertação, visando construir a sua felicidade. Para tanto, ele vai preparar, ele vai pedir o ambiente reencarnatório propício a este desenvolvimento que foi planejado. Então ele pede a ambientação em determinado país, em determinada cidade, com um grupo de convivência. A ambientação reencarnatória é isso. É o país que você mora, o estado que você mora, a cidade em que você nasceu, em que você mora, o seu grupo familiar, o seu grupo de convivência. Esses espíritos o auxiliam a desenvolver sentimentos, habilidades, edificações no bem. E te auxiliam na transformação das enfermidades, dos sentimentos enfermos que carrega. Só que precisamos ter olhos de ver o outro como espírito. Então recebemos aquelas injunções que são aqueles espíritos familiares como pai, mãe, os irmãos, os filhos. São injunções que nos auxiliam no nosso progresso espiritual. Por isso, quando vivemos como espírito, compreendendo o outro como espírito, não há motivo de rebeldia, de conflito, de abandono, porque nós compreendemos que, por mais difícil que seja, é a oportunidade da nossa modificação. É a oportunidade da transformação dos nossos sentimentos, acionar em nós os melhores pensamentos, acionar em nós essas energias divinas que nós trazemos, as potências que nós trazemos, e deixar de trabalhar nas enfermidades do espírito, na mente enferma, nas enfermidades morais, no orgulho, na vaidade, de se achar às vezes injustiçado, de se achar às vezes ofendido, magoado, melindrado. Porque por mais difícil que seja,
nós estamos nos alinhando novamente, nos alinhando às leis divinas que um dia não soubemos respeitar. E Deus, como nunca, jamais castiga, pune seus filhos. Ele educa, Ele permite que o seu filho reencarne num contexto, num ambiente onde ele possa desenvolver-se e se reajustar com as leis que ele necessita, para que a sua consciência seja ativada de forma mais ampla, para que a sua razão possa fazer boas escolhas e ele então possa evoluir. Evoluir com vontade, né? Evoluir com bom ânimo, evoluir conscientemente. Nós então, todo esse contexto familiar, esse grupo familiar, nos auxilia justamente naquilo que necessitamos. Por isso é preciso trabalhar no nosso lar, buscar fazer o evangelho no lar, proteger a nossa casa, trabalhar a casa mental com a prece, buscar todos os dias lembrar quem somos, como estamos nos sentindo, que tipo de sentimento tem operado em nós, quais são as nossas escolhas. Estamos escolhendo baseado em quê? Nos sentimentos nobres, nas potencialidades do espírito ou nas enfermidades, na mente enferma? Precisamos analisar tudo isso para compreender como estamos aproveitando a reencarnação. Como estamos aproveitando o planejamento que fizemos, o ambiente que escolhemos, o grupo familiar que nos encontramos, o país abençoado que nos acolhe, a pátria do Evangelho. Essa oportunidade divina de estar no Brasil, essa oportunidade divina de estarmos aqui num contexto que nos proporciona evolução e progresso. Quando nós analisamos, refletimos, buscamos, nós passamos a viver de forma desperta, de forma mais lúcida. Então a evangelização de espíritos é esta proposta educativa baseada no Evangelho de Jesus, para que a nossa mente possa vibrar de acordo com o Evangelho do Cristo, o nosso guia e o nosso modelo, para que as nossas ações sejam pautadas, sejam coerentes com o Evangelho de Jesus, para que o conhecimento da doutrina espírita possa nos elevar, para que nós possamos nos relacionar na casa espírita de forma fraterna, cristã, para que nós possamos doar de nós o que temos de melhor. Quando Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu fiz e muito, muito mais. Ele dizia disso, que nós somos espíritos imortais e que temos tantas potências a serem descobertas, a serem despertadas, tantas potências a serem trabalhadas, desenvolvidas. E nós, muitas vezes, desperdiçamos esses talentos, enterramos ou por medo, ou porque achamos que não somos suficientemente bons, ou por ociosidade, ou porque nos esquecemos que estamos aqui para o progresso. Ou muitas vezes trabalhamos tanto naquele ativismo, até mesmo dentro das casas espíritas, e nos esquecemos de vivenciar, sentir o Evangelho, fazer vibrar em todo o nosso ser esse Evangelho. Então a proposta da evangelização é para nossa modificação, é para que no nosso dia a dia nós possamos então sermos mais felizes, acionar em nós o que nós temos de melhor. Se a doutrina espírita não for útil em nossas vidas, qual é a razão da doutrina? Não é nos tornar seres mais lúcidos, mais felizes, em busca da luz? Então deixemos a doutrina tomar conta de nós. Todos os dias, como Kardec diz, o verdadeiro espírito é aquele que faz o esforço da transformação moral, que busca vencer as suas más tendências, as suas más inclinações. Vamos nos conhecer, conhecer as nossas estruturas, conhecer os sentimentos que dominam o nosso dia a dia, que nos faz agir, escolher, reagir muitas vezes. Vamos nos conhecer, vamos refletir, pergunte a si mesmo, como você tem vivido no seu planejamento encarnatório? Quais são as injunções, as escolhas do grupo familiar que você fez? Como é? Trace o seu planejamento encarnatório. Pai, mãe, característica desses espíritos na sua vida,
Se você conviveu com avós, traça essa característica. Os irmãos, quando se casou, se teve filhos, a característica do filho, da filha. Se não casou, traça para você a característica da cidade onde você mora, o que ela te proporciona, o que ela te obriga a desenvolver. E você verá como tudo é escolhido amorosamente para o teu desenvolvimento. Reflita para que a harmonia possa tomar conta de você, para que a harmonia tome conta de todos nós e de forma lúcida e consciente possamos então construir degrau a degrau esse nosso processo evolutivo. Muito obrigada a todos vocês e logo mais nos encontraremos dando continuidade ao nosso papo sobre a evangelização de espíritos, esse método divino que o nosso querido Eurípides nos traz para aguçar a nossa consciência, para que nós possamos compreender quão poderoso é o sol da verdade.